O artigo que vai ser abordado é uma provável quinase receptora com repetições ricas em leucina envolvida na transdução de sinal de brasinosteroides. É importante deixar claro que o artigo foi publicado em 1997, então o que vai ser apresentado nesse vídeo é relacionado ao contexto científico da época, sem as informações que temos hoje em dia. Hormônios esteroides são essenciais para o desenvolvimento embrionário e homeostase adulta em animais. No modelo clássico de ação desses hormônios, os esteroides se ligam a receptores intracelulares que atuam como fatores de transcrição dependentes de ligantes que regulam a expressão do gene. Além dessa ação, também é sabido que os esteroides podem exercer efeitos rápidos, não genômicos, em uma variedade de tipos celulares, interagindo com os receptores nas superfícies das células, mas pouco se sabe sobre o mecanismo de ação desses receptores. Nas plantas, muitos esteroides foram identificados, mas somente os brasinosteroides possuem uma ampla distribuição sobre o reino das plantas e causam efeitos biológicos no crescimento da planta por aplicação exógena. Por estudos gênicos, o brasinolídeo é evidenciado como o brasinosteroide mais ativo em relação ao crescimento da planta e o seu desenvolvimento. As arabidopsis com o gene DET2 mutado e arabidopsis fotomorfogênicas constitutivas e anãs com o gene CPD mutado ajudaram a identificar dois passos na síntese do brasinolídeo, atribuindo um papel importante a esse esteroide no desenvolvimento das plantas, porque essas mutações causaram efeitos pleiotrópicos, ou seja, a mutação em um gene proporcionou diferentes impactos. Esses efeitos pleiotrópicos da mutação de DET2 e CPD sugerem que os brasinosteroides têm envolvimento em vários processos do ciclo de vida da planta. Esses processos incluem a expressão de genes regulados por luz e por estresse, a promoção do alongamento celular, senescência de folhas normais e cloroplastos e floração. Para entender como os brasinosteroides regulam o desenvolvimento das plantas, é necessário entender os componentes da via de sinalização, incluindo o receptor. Nesse artigo, foi descrita a identificação de 18 novos mutantes brasinosteroides anões com a inabilidade de responder a brasinolídeo aplicado exogenamente. As 18 novas mutações são alelos do gene BRI1-CBB2 previamente descrito. Foi usada uma clonagem baseada em MAP para identificar o gene BRI1 e mostrar que ele codifica uma provável quinase receptora LRR, Leucine Rich Repeat. O domínio extracelular do LRR desempenha uma grande parte de sua função, sugerindo que as células de plantas respondam aos brasinosteroides na superfície celular. Os mutantes insensíveis ao hormônio são definidos como fenotipicamente similares a mutantes deficientes de hormônios, mas que não podem ser resgatados pela aplicação do hormônio. Foram feitos dois screens, um para identificar mudas com fenótipo anão, similar aos mutantes de DET2 ou CPD, outro para, dentro dessas mudas, identificar quais não conseguiriam voltar ao fenótipo selvagem com a adição de brasinolídeo. O primeiro screen foi feito com 80.000 mudas mutantes, e destas, 200 foram identificadas com fenótipo similar aos mutantes de DET2. Das 200 mudas testadas com brasinolídeo, 18 não responderam à aplicação exógena do hormônio, enquanto todas as outras responderam totalmente ou parcialmente, recuperando o fenótipo selvagem. E desses 18, apenas um mutante foi capaz de produzir sementes homozigóticas. As outras 17 eram completamente estéreis em sua parte masculina. Essa figura mostra a comparação do crescimento do fenótipo selvagem, do fenótipo mutante DET2 e do fenótipo mutante BIN11, que quer dizer Brasinosteroids Insensitive, escolhido no screen. A situação A retrata o crescimento de Arabidopsis em falta de luminosidade durante 10 dias, e a B em condição de luminosidade, onde em ambas percebe-se o maior crescimento do fenótipo selvagem em relação aos mutantes. A situação C é um comparativo entre os mutantes durante 2 meses de crescimento.
Todos os mutantes BIM foram retrocruzados e a análise das populações F1 e F2 indicaram que cada mutante foi gerado por uma mutação recessiva monogenética. Os mutantes da F2 foram testados para insensibilidade à bracinólide, confirmando o fenótipo de insensibilidade ao bracinoesteroide. Testes complementares de cruzamento entre mutantes BIM homozigóticos com fenótipos selvagens heterozigóticos descendentes do cruzamento entre F1 e fenótipos selvagens indicaram que todos os 18 mutantes BIM eram alelos de um único gene. Esse alelo foi mapeado no cromossomo 4, sendo que estudos anteriores também relataram que um mutante insensitivo a bracinoesteroides, BRI1, localiza-se na mesma região do cromossomo 4. Então, o mutante BIM foi cruzado com um mutante BRI1, apresentando um fenótipo BIM-BRI, indicando que são alelos do mesmo gene. Depois disso, os mutantes BIM1 a BIM118 foram renomeados para BRI1-101 a BRI1-118. BRI1 também é alélico a CBB2. Para localizar os losses onde se encontrava o alelo BRI1, foi realizado um mapeamento gênico. O cruzamento das informações provenientes do mapeamento de cromossomos recombinantes demonstraram que BRI1 estava localizado entre o marcador SSLP-NGA 1107 e o marcador CAPS DHS1, na região inferior do cromossomo 4. O IAC, cromossomo artificial de levedura, foi utilizado para determinar a posição e orientação precisa dentro da faixa NGA 1107 e DHS1. BAC11P20 foi usado como uma sonda para buscar fragmentos de sequências de polimorfismo derivadas de alelos de BRI1. A figura 3A mostra que apenas BRI1-113 não continha um fragmento de BSPH1 na faixa de 8 kb. E depois, como pode ser observado na figura 3B, o alelo ganhou duas novas faixas de BSPH1 a 2 e a 6 kb. Utilizaram uma enzima de restrição para sondar variados alelos de BRI1. Na figura 3C, podemos observar que não houve muita diferença no que foi transcrito na faixa de 4,3 kb quando comparamos o fenótipo selvagem e o mutante DET2. Mas vemos redução do RNA detectado nessa faixa nos mutantes dos alelos BRI1, especialmente BRI1-105, onde estava abaixo do limite de detecção. Então foi sugerido que esse transcrito seria derivado do gene BRI1. Para confirmar isso, foram sequenciados 5 alelos BRI1 e identificaram mudança em apenas um par de base, confirmando que esse era o locus gênico de BRI1. BRI1 revelou ter uma janela aberta de leitura de sequência larga e sem introns de 3.588 pares de base, codificando uma proteína predita com 1.196 aminoácidos, como podemos visualizar na figura 4. Em uma base de dados, encontraram um clone de cDNA que produzia uma sequência de 420 pares de base 3' não traduzidos. Esses dados fazem o autor comprovar que o tamanho do mRNA é pertinente considerando o tamanho do transcrito. Análises dessas sequências em bancos de dados mostraram alta similaridade com os LRR. As sequências mais semelhantes foram correspondentes às sequências de genes importantes no desenvolvimento de Arabidopsis. Assim como outros membros dessa família, ela tem diversos domínios diferentes. Um peptídeo sinal, um motif leucina zíper, um domínio LRR, um domínio transmembranar e um domínio quinase citoplasmático. Na figura 5A, podemos ver o domínio de repetições rico em leucina e na tabela ao lado ele indica semelhanças entre a sequência consenso BRI1 com sequências consenso de outros LRR. O domínio quinase parece ser essencial à atividade de BRI1, e dos alelos sequenciados, 4 entre 5 apresentaram mutações justamente nesse domínio. Na figura 5b, é mostrado o alinhamento dos domínios quinase, de BRI1, e outros receptores LRR.
As 12 sequências conservadas foram marcadas com essas caixas, que estão numeradas de 1 a 12, escritas em numerais romanos. E as caixas que possuem asteriscos representam aminoácidos invariáveis. Os fenótipos de biossíntese de brasinosteroides e response mutants, mutantes que não respondem de jeito algum aos brasinosteroides, sugerem a importância dos brasinosteroides no desenvolvimento de Arabidopsis, e as plântulas cultivadas no escuro mostram a importância na etapa da etiolação. Na imagem 6A, é mostrado que BRI1, crescendo na luz, é expresso em diversos compartimentos vegetais, e seu RNA mensageiro se acumula nas células vegetais. A produção varia muito pouco dependendo das flutuações de luz e das diferentes idades dessas plântulas, como é demonstrado na figura 6b. O screen para identificar mutantes insensíveis a brasinosteroides com uma estrutura similar a mutantes de brasinosteroides biosintéticos resultaram no isolamento de 18 novos alelos de um único loco gênico, BRI1. O BRI1 foi clonado e descobriram que ele codifica uma quinase receptora LRR. Uma mutação em seu domínio extracelular e 4 outras mutações em seu domínio citoplasmático aboliram a atividade em vivo do BRI1. As mudanças fenotípicas intensas causadas pela mutação do BRI1 e as homologias significantes da proteína codificada com muitas quinases receptoras conhecidas sugerem fortemente o envolvimento da quinase receptora LRR na via de sinalização do brasinosteroide. É surpreendente que os 18 novos alelos de insensibilidade a brasinosteroides e os 2 anteriormente descritos por diferentes métodos de screen são todos alelos de um mesmo gene. Isso sugere que um receptor quinase LRR é o único componente da via de sinalização do brasinosteroide, ou os componentes que seguem a via são redundantes. A quinase receptora transmembrana é o tema central de diferentes vias de sinalização em animais. A homologia da estrutura esperada do gene BRI1 com as quinases receptoras de animais levam a um possível mecanismo de ação dos brasinosteroides nas plantas. Seguindo o modelo de animais, a proteína BRI1 se liga a brasinosteroides na parte extracelular, diretamente ou indiretamente, causando uma homo- ou heterodimerização, ativando a porção quinase citoplasmática, propagando e ampliando os sinais dos brasinosteroides. A presença das sequências LRR no receptor é intrigante, porque todos os seus ligandes conhecidos são pequenos peptídeos ou glicoproteínas. Então, com essa descoberta, é possível que eles também se liguem a moléculas pequenas, como os brasinolídeos. Outra possível explicação da presença de sequências como o LRR é que elas mediam interações com uma proteína que se liga a esteroides, que apresenta o brasinosteroide à superfície da célula. As quinases receptoras possuem uma atividade citoplasmática de quinase indispensável para a transdução de sinais para alvos intracelulares. Embora não tenha nenhuma evidência direta de que o domínio citoplasmático do gene BRI1 codifica uma quinase funcional, as homologias dessa região com as regiões CLV1, TMK1 e RLK5, cujas atividades já foram demonstradas in vitro, favorecem essa possibilidade. A similaridade geral entre BRI1 e XA21, um gene de resistência a doenças, e similaridades entre o domínio LRR do BRI1 e de outros genes de resistência a doenças sugerem possíveis interações entre a via de sinalização de esteroides e de resistência a patologias. O BRI1 aparentemente é expressado ubiquamente e constitutivamente no desenvolvimento de Arabidopsis em resposta a diferentes condições de luminosidade. Esse padrão de expressão do BRI1 é paralelo ao de DET2. A coexpressão desses dois genes a nível de órgão levanta a questão de por que as células de plantas respondem a brasinosteroides que estão na superfície celular. Embora não se saiba precisamente os padrões de expressão de BRI1 e de DET2 específicos dos tipos celulares, a expressão ubíqua de ambos os genes reforça a diferença de reguladores de crescimento em animais e plantas, onde em animais a síntese e ação dos hormônios são em sítios discretos.
Como uma célula vegetal afeta um regulador de crescimento, continua a ser um desafio futuro no estudo da transdução de sinal em plantas.